Vamos lá, quero começar falando aqui sobre essa história do zagueiro Dória, que eu vou deixar essa informação lá do portal Site no Ataque. Valeu demais aí, ele está aqui, ó. Cruzeiro sonda a situação do zagueiro Dória, de 29 anos, do Santos Laguna. O CEO Alexandre Matos entrou em contato com o staff do atleta na semana passada e o clube tem o Dória, né, como um plano B no mercado, caso, né, não consiga o avanço nas negociações do Mina, do Cagliari, né, que se não for efetivada essa contratação do zagueiro colombiano, o Dória já seria uma opção. E é interessante como que os nomes estão vazando muito, né? Eu, como produtor de conteúdo, eu gosto muito disso, mas é algo que não acontecia na gestão do Ronaldo. Era até ruim para mim, mas eu entendo que para as negociações não é bom, né? O Cruzeiro já sabe quem é o plano A, o plano B, o plano C. Isso aqui não é legal, mas vamos comentar aqui sobre esse defensor em si. Já esteve na pauta do Cruzeiro várias vezes. Eu lembro que o nome dele já foi especulado quando o Cruzeiro estava na Série A. Eu lembro em 2018, 2019, que eu já produzia vídeo aqui para vocês. Lembro também em 2021 ou 2022, eu acabei esquecendo agora, mas quando o Cruzeiro estava na Série B, ele não vivia uma fase legal lá no Santos Laguna, acabou que, né, pelo salário e pelo Cruzeiro estar na Série B, totalmente inviável. Porém, acho um defensor bem interessante e, assim como o Mina, eu vejo que elevaria, né, o nível da zaga do Cruzeiro, apesar de eu gostar do Zé Ivaldo e também do João Marcelo. Nessa última temporada no México, ele não tem jogado assim com tanta frequência, são poucos jogos, né, 25, nessa atual temporada, né, que terminou a temporada 23-24, 25 partidas, a anterior 22, bem diferente de outros anos que ele jogava quase que o dobro, 37 jogos, 41 jogos, lá pelo Santos Laguna, mas ainda assim é uma peça importante e tem um salário gigantesco lá no México. Não seria fácil do ponto de vista financeiro, até porque ele já foi especulado em vários times aqui no Brasil, o próprio São Paulo, que ele teve uma ótima passagem por pouco tempo, né, é verdade, e o próprio Botafogo também já especulou essa possível volta, mas sempre a questão financeira foi um entrave do Dória e as negociações com os clubes no Brasil, desde quando principalmente ele foi para o futebol mexicano. Ele então, no caso, foi comprado pelo Olympique de Marseille por 5 milhões de euros lá em 2014, 2015, que na época era um valor bem alto, um zagueiro, né? Foi uma das maiores vendas de defensores da América do Sul, depois de ter se destacado muito pelo Botafogo durante 3 temporadas. Foi para o Marseille, aí o Marseille repassa ele de empréstimo para o São Paulo, e foi bom, né, porque ele acaba se valorizando mais ainda, não é à toa que nesse período até chega a ser convocado para a seleção brasileira, onde tem uma partida pela seleção. E aí pelo Olympique de Marseille foram um total 32 jogos, 2 gols, ainda passou por empréstimo na Turquia, e aí foi para o Santos Laguna, comprado por 2 milhões de euros na temporada 2018-2019. Tem alguns pontos aqui que eu acho interessante. O Dória tem 1,88 m e é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, ou seja, ele é canhoto. Então, excelente nesse ponto de vista. Outra questão, ele tem somente 1 ano de contrato com a equipe do México. É óbvio, né? Para sair, o Santos Laguna não vai liberá-lo de graça, porque é um jogador importante. Mas, faltando 1 ano de contrato, não tem como exigir o mesmo valor que se fosse 5, 4 anos de duração. Ele tem um valor de mercado hoje na casa de 15, 16 milhões de reais. Então, faltando 1 ano para o vínculo, você pode considerar 70% desse valor no máximo, né? Sair agora por 10, 11 milhões, eu diria que por aí. Não é um valor fora da realidade do Cruzeiro hoje. E aqui no mapa de movimentação, dá pra ver que ele atuou realmente por esse setor, né? Zagueiro pelo lado esquerdo, 1,88 m, muito bom também na saída de bola. O último jogo dele também foi no dia 20 de abril. Então, se ele chegar, vai ter que realmente passar por um período, né, de preparação física. Acho o nome interessante. Gosto sim da opção. É igual eu falei, a zaga com o João Marcelo e o Zé Ivaldo, eu acho ruim. Você acha que precisa reforçar, Gustavo? Não acho que são defensores ruins, não. Só que o Cruzeiro está levando muito nível e nós não sabemos qual que vai ser esse nível que o Cruzeiro vai atingir. E é aquela coisa, não são jogadores ruins, mas quem é o reserva do Zé Ivaldo pelo lado direito? Pelo lado esquerdo, se for para igual, o João Marcelo foi expulso, vamos colocar. Quem vai entrar? O Vidalba. Eu acho o Vidalba um bom defensor. Mas e o Zé Ivaldo, se ele for expulso? O zagueiro pelo lado direito? Tudo bem, né? Pode colocar o João Marcelo, mas eu falo assim, não tem um reserva de peso, seria o Neres ou o Palácios. E aí, cara, sinceramente, não é o nível que eu espero, não esperava nem do Cruzeiro do ano passado na Série A, quem dirá agora com o investimento do Pedrinho, e ele é cruzeirense igual a nós, então ele entende sim a necessidade. E você, o que tem a dizer sobre isso? Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre essa opção do Dória? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, vale destacar também aqui alguns outros nomes que eu já citei aqui para vocês. Um dos exemplos poderia ser o Mastriani, por exemplo, que lá no Atlético Paranaense esse ano tem jogado como reserva. Tem surgido algumas notícias de que o Atlético estaria disposto a negociar o atleta, muito mais porque o Mastriani esperava que ele seria titular absoluto. Não tem acontecido isso, porque o Cuca tem treinado, né, o Atlético com um centroavante e tem sido o Pablo como titular. E aí o Mastriani joga em alguns poucos jogos, né?
Por exemplo, nesse ano ele tem 10 gols em 20 partidas, além também de 4 assistências. Gosto muito, acho que o Arthur Cabral está em outro nível, mas obviamente, né, o Mascherano foi comprado por 10 milhões de reais e o Arthur Cabral vale 100, então é 10% do valor. Nesse ponto aí pesa bastante. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se você gosta dessas opções, se não gosta. Tem algumas outras também que eu já citei aqui no canal, que aparecem como alternativas para essa camisa nova, né? Por exemplo, um dos nomes que tem se falado é do Caio Jorge, por exemplo, que pode ser uma alternativa, que está lá no Frosinone, né, do futebol italiano. É aquele mesmo que jogou bem pelo Santos, foi emprestado em muito tempo pela Juventus. Ele que não estava disposto a voltar ao Brasil no início dessa temporada, mas passou aí no futebol italiano, jogou com algumas partidas, mas bem distante do que era de se esperar. Fiquei para vocês, então bora aqui pro próximo. Só antes, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, nova patrocinadora aqui do canal, que está com uma plataforma excelente, né? Olha aqui o tanto que é fácil de mexer nela, por exemplo, ó, os próximos amistosos. Eu já mostrei aqui para vocês o jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá. Tá aqui, ó, bem fácil também de ver as cotações, as logos dos times. Vamos aqui para esse duelo então, Cruzeiro e Cuiabá. Vitória do Cruzeiro, ó, pagando 1,47. Você pode apostar por aqui também, né? Você vem aqui, ó. Ah, quero uma vitória do Cruzeiro, ó, 1,47 a cada real apostado. Minha aposta foi, né, de que o Cruzeiro vai vencer. Simples, ó. Postei R$25 e se o Cruzeiro vencer vai voltar R$36. Esse aqui foi o meu bilhete, né? Não quero encerrar. Quero aqui ficar com essa aposta. Lembrando que vai ter vários jogos nesse meio de semana em relação ao futebol europeu e amistosos. Até você pode fazer uma sequência aqui, ó. Lembrando que você pode apostar a partir de R$1, tá, gente? R$1 você já pode apostar. Até vou mostrar aqui para vocês. E tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então depositou R$5, você já vai ter 10 para começar a apostar. Bem tranquilo, ó. Vamos aqui uma sequência de vários times vencendo, ó. A Eslováquia vai vencer essa equipe aqui. Bora lá. Eslováquia, aí por exemplo a Dinamarca que vence esse jogo. Noruega e Kosovo. Vamos aqui, ó. Vários jogos. Você pode fazer uma múltipla aqui de 5, 6, 7 seleções. Cadê o jogo aqui, por exemplo, do Brasil e México? Vamos lá. O Brasil e México, acho que o Brasil vai vencer 1,78, Itália vencer a Bósnia, né? 8 opções, ficaria uma odd aqui total de quanto? Vamos lá. Colocar R$1 aqui, por exemplo, ó, nessa cotação, caso complete, ó, 8,27, uma cotação bem alta. Vou colocar aqui para vocês, para você ver também, né, que pode apostar com R$1, você já pode, ó, aposta feita, tá aqui, ó, tranquilo. Já R$1 você já pode começar a apostar. O link então para vocês da Esportiva VIP vai estar aqui embaixo na descrição. 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$600. Você pode começar aí com R$1 apenas para esse próximo jogo do Cruzeiro ou esses amistosos, né? Como eu mostrei aqui para vocês, para esses próximos compromissos, ó. Tá aqui minhas duas apostas. Bom, o que eu quero comentar aqui então sobre essa notícia do volante Flávio. Então tá aqui, ó. Valeu demais aí a informação do Caio Leone que trouxe essa notícia e outros portais que eu vou deixar aqui, ó. De que o Flávio então estaria disposto a retornar ao Brasil. Um dos times mais interessados nele é o Bahia, onde ele já teve uma boa passagem. Cruzeiro, Fluminense e Vasco também demonstram interesse, de acordo aí com o Caio Leone, né? Então, esses três times, eu lembro que o Fluminense, Cruzeiro e Vasco foram os mesmos que teve especulações há basicamente um ano atrás, né? Em julho, agosto do ano passado, quando a janela de transferências internacional estava aberta. E aí o Cruzeiro tentou essa contratação do Flávio Medeiros, né? Que estava lá no Altaon e ainda segue por lá, onde fez uma temporada muito boa. Então, na minha opinião, se tivesse vindo para o Cruzeiro, certamente seria o titular, ainda mais ano passado, né? Que o Cruzeiro não tinha tinha acabado de chegar o Lucas Silva, mas ainda não tinha ele, não tinha também o Lucas Romero, então era uma carência muito grande naquele setor. O Flávio que nesse último ano, 35 jogos, 1 gol e 3 assistências, ele já tinha sido emprestado na temporada anterior para o Altaon, 11 partidas, 1 gol e 1 passe. Por que ele não veio para o Cruzeiro? Porque quem tem os seus direitos econômicos é o Trabzonspor da Turquia, que pagou perto de 15 milhões para o Bahia para tirá-lo lá do clube baiano em 2020, né? E aí emprestou ele para o Altaon. O Altaon já tinha oferecido um empréstimo para ficar com o jogador e aí complicou para o Cruzeiro, né? Porque aí tinha que comprar os direitos dele junto ao Trabzonspor. O Ronaldo, vocês sabem que já não estava muito disposto, né, a investir 10, 15 milhões em uma contratação e o Altaon ainda ofereceu uma opção desse pagamento por empréstimo. E aí, o contrato dele vai se encerrar agora em junho, nesse mês, já vai poder assinar com outra equipe, mas ele ainda tem vínculo por mais um ano com o Trabzonspor. Então vai ter que exigir uma compensação financeira, vai ter que colocar dinheiro no negócio para ele sair, não do Altaon, que terminou o seu contrato, certamente vai tentar uma prorrogação, mas para o Trabzonspor, que tem os seus direitos econômicos, né? Então vamos ver como que vai ficar. Por faltar um ano por fim do contrato, não acho que a pedida vai ser muito alta, mas ali vamos colocar de 7 a 12 milhões de reais, eu acho que vai ser um valor próximo disso, porque a fase do Flávio é interessante,
tem 28 anos de idade. O Bahia aparece como um dos interessados, na minha opinião, o favorito para levar o jogador. Primeiro que está com uma condição muito boa agora com o Grupo City, segundo uma fase boa também no Brasileirão e terceiro, né? O Flávio já passou por lá entre 2018 a 2020, que teve um bom desempenho, ó. Por exemplo, na temporada 2019, 51 jogos e uma assistência, foi titular absoluto na Série A. 2020 já tinha 17 partidas e 3 passes quando foi comprado pelo Trabzonspor. 33 jogos pelo Trabzonspor, foi emprestado também para o Giresunspor da Turquia, mais 36 partidas. Então ele tem feito boas temporadas lá na Europa, né, nesses dois clubes da Turquia, e também nesses últimos 1 ano e meio jogando no Al Taon, apesar da lesão no início do empréstimo, teve sim uma boa passagem. É aquela coisa, né, Gustavo? O Matheus Henrique ou o Flávio? Olha, na minha opinião não tem muita comparação, até porque não diria que são estilos de jogos diferentes, mas na minha opinião o Matheus Henrique agregaria mais para a parte ofensiva. Se o Cruzeiro não tivesse, por exemplo, o Lucas Romero, um cara de defesa, o meio de campo do Cruzeiro vai ser o Matheus Henrique e o Lucas Silva. Eu já ficaria meio assim, porque são dois jogadores muito mais de criação do que volante de marcação. Eu acho que o Flávio faz mais bem esse papel, faz melhor, né? Mas assim, já temos o Lucas Romero, tem o Cifuentes no banco com essa característica, então acho que o Flávio, apesar de ser a mesma posição, Matheus Henrique, o Cruzeiro precisa de um meio central, vai contratar um volante, /meia, mas eu prefiro ainda o Matheus Henrique e o Cruzeiro claramente tem deixado isso, né, para o mercado. Se não avançar com o Matheus Henrique, aí é outra história, aí eu acho que volta a ser uma boa opção. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer sobre o Flávio Medeiros. Você lembra, né, no ano passado, quando ele foi especulado? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Luciano Vietto. Vou deixar essa informação aqui que temos, ó, de que ele tem conversas com algumas equipes da América do Sul, mas o plano dele é de continuar no futebol europeu ou dependendo lá na Arábia Saudita. Ou seja, apesar de ter essa especulação do Cruzeiro, do Vasco no ano passado, que foi um time que especulou ele, o São Paulo também, se aparecer uma proposta, vamos colocar ali, até do próprio Valladolid, da Espanha, com um salário alto, a tendência é que ele continue na Europa. Mas, caso contrário, poderia ter essa vinda para o Brasil, que não aconteceu por pouco na virada do ano, né? Ele iria para o Vasco, mas a esposa dele não queria que ele voltasse para o Brasil para morar no Rio de Janeiro, porque ele tinha medo da segurança e tudo mais. Vamos ver, né? Acho que para Belo Horizonte poderia ser um cenário diferente. 30 anos de idade, foi jogar na segunda divisão da Arábia Saudita, 17 gols em 15 jogos, e aí, cara, é incrível como a internet tem hora que é difícil, né? O pessoal falando, nossa, mas o cara é tão bom que tá na segunda divisão da Arábia Saudita. Amigo, se você recebesse uma proposta para vir jogar no Vasco, ganhar 1 milhão por mês, livre, ou jogar por quase 2,5 milhões de reais livre lá na Arábia Saudita, na segunda divisão, até eu iria, né? Nossa, eu acho que não tem nenhuma dúvida disso. Ainda mais que foi um período curtíssimo, ele não ficou nem 6 meses lá, e tinha um salário gigante, mais de 2 milhões livres de impostos, e o time subiu, né, da segunda para a primeira divisão, e dependendo pode até oferecer um salário muito alto. Essa equipe dele aqui, ó, o Al-Qadisiai, não sei se é isso a pronúncia certa, mas é um time que vai vir muito forte para esse ano e promete, né, fazer de frente ali, não pro Al-Nars, pro Al-Ahly, que tem um outro nível, mas pro Al-Ittihad de terceiro, quarto, quinto escalão da Arábia. Eles prometem para esse ano um investimento gigante, né, na segunda divisão já mostrou isso. Se ele não continuar na Arábia Saudita, não aparecer ótimas propostas para ele na Europa, como ele já considerou vir para o Brasil, para o Vasco e tudo mais, o Vasco já contratou o Coutinho, então não vai trazer mais um meia de criação, e eu acho que o Luciano Vietto seria excelente para o Cruzeiro. É claro, vai ter que ver a posição que ele jogaria, porque vai colocar o Matheus Pereira de novo como ponta, o Luciano Vietto pode jogar como um segundo atacante, igual o Rafa Silva, mas o Cruzeiro, pelo visto, pode contratar o Caio Jorge, tem interesse no Gabigol, então como que ficaria, né, se fosse pensar no Luciano Vietto? Eu acho que o mais ideal seria realmente, né, centroavante de fixo, o Luciano Vietto e o Matheus Pereira podendo revezar na ponta direita, perderia um pouco com uma profundidade, mas pensa, você ter dois Matheus Pereira, que eu acho o Luciano Vietto com características parecidas, você tem um cara dessa e outro canhoto, se eu tivesse dois Matheus Pereira, um de criação no meio e outro na ponta direita, cara, seria muito interessante. Então, são jogadores fora da curva, aceitaria tranquilamente para o Cruzeiro, apesar de não fazer o papel exato, né, que seria. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, compensaria, né, pagar um salário altíssimo, que com certeza não seria de graça o Vietto. Estou curioso para saber o que você tem a dizer e nos vemos aí então numa próxima. Aí vai estar aparecendo também outras sugestões de conteúdos e é isso. Valeu!